A cartomante decifrou cartas que ninguém entendeu e salvou uma alma perdida. A lua cheia iluminava a antiga casa no alto da colina, como se quisesse revelar os segredos que estavam escondidos nas sombras. Lara, jovem artista plástica com sonhos maiores do que sua autoestima, sentia um aperto no peito ao cruzar a porta de madeira rangente que se parecia mais com um portal para outra era. Ao herdar a propriedade da avó, não sabia que uma série de mistérios e dores familiares a aguardava. Cada canto daquela casa exalava histórias sussurradas, como se as paredes quisessem alertá-la sobre um destino sombrio. O cheiro de mofo e a poeira pareciam dançar pela sala de estar, que estava repleta de móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas à espera de companhia. Ao explorar, seus dedos roçaram cada superfície nublada, enquanto um eco de risadas perdidas reverberava na sua mente. Mas um diário, com capa de couro desgastada e cheio de marcas de um passado esquecido, capturou sua atenção. Ao abrir, as páginas amareladas revelaram pensamentos de uma mulher que há muito partira, sua avó. As palavras contavam sobre encantamentos, maldições e avisos ominosos, como se os segredos da linhagem de Lara estivessem interligados a uma tragédia inevitável. Não se esqueça do que está por vir, era uma frase que a acompanhava em cada virada de página. O frio que lhe percorria a espinha não era apenas o ar gélido da casa, mas algo muito mais perturbador. A sensação de estar sendo observada começou a se infiltrar em seu ser, enquanto tentava juntar os fragmentos de sua história. O passado começou a se misturar com suas inquietações modernas. O mundo artístico, que deveria ser seu refúgio, tornou-se um campo de batalha, especialmente com Henrique, seu rival. Ele também tinha olhos para aquela casa e seus segredos. A competição pela fama tornava-se um jogo sombrio e traiçoeiro, deixando Lara ainda mais insegura. Em uma noite, enquanto a neblina encobria a casa, Lara encontrou uma pintura emoldurada que parecia pulsar vida, mas era a imagem que a assombrava. Um grupo de pessoas em um funeral com expressões de desespero. O que aquilo significava? Olhando nos olhos dos retratados, ela sentiu uma conexão inquietante. O que mais a história de sua avó escondia? Lara sentiu um nó na garganta, paralisada entre a arte e a realidade. Mal sabia ela que, ao explorar sua herança, estava também invocando uma conexão direta com a antiga maldição de sua família. Mas, enquanto mergulhava cada vez mais no passado, Lara se deparava com a dúvida. Estava ela perdendo a sanidade ou apenas descobrindo verdades que deveriam permanecer enterradas? Cada dia na casa premiava-a com mais perguntas do que respostas, e a resistência da comunidade local não ajudava. Olhares de desconfiança e piadas sussurradas eram constantes. A verdadeira questão pairava no ar. O que seria mais aterrorizante, encarar seu legado familiar ou ceder à pressão do mundo artístico? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lara lutava para entender a pintura angustiante que tinha à sua frente, um frio súbito percorreu seus braços. Era como se algo no ar tivesse mudado. O cheiro de mofo e madeira velha parecia intensificar-se, tornando-se quase sufocante. Ela precisava de respostas urgentemente. Virando os olhos para a porta da sala, ouviu um barulho estranho, como um rangido de chão, um lamento distante. Com o coração palpitando, decidiu investigar. Seguiu o som que a guiava através do corredor estreito, levando-a a um dos quartos mais afastados da casa, aquele que mal havia ousado abrir. O copo de água sobre a mesa balançava, evidenciando que algo ou alguém estava ali. Quando chegou à porta, seu coração disparou. A maçaneta estava envolta por uma luz tênue que amadurecia em intensidade. Respira fundo, a curiosidade misturada ao terror a impulsionou a abrir a porta. O que viu a deixou sem palavras. Lá em meio aos móveis empoeirados estava Henrique. Ele se inclinava sobre um baú antigo, o mesmo que sua avó mencionara no diário. O olhar dele era intenso, mas nada comparado ao que ela sentiu quando ele ergueu a cabeça. Os olhos dele, antes confiantes e desafiadores, agora estavam manchados de confusão e medo. "Lara, você precisa ver isso!" Ele começou, a voz tremendo. Antes que pudesse protestar, o filho da vizinha, um garoto conhecido por suas travessuras, correu pela porta, gritando em pânico.
Um corpo na floresta. A revelação fez o mundo de Lara desabar. O corpo. O que isso significava? Ela sempre ouvira rumores sobre desaparecimentos na cidade, mas nunca tomara como realidade. E naquele momento, toda a tensão que sentira lá na casa parecia se intensificar. Não era apenas um mistério familiar, ela estava agora no centro de algo muito maior. Mas enquanto tentava processar essa verdade, seu olhar voltou para Henrique. Uma dúvida crescente se instalou em seu coração. Ele parecia perdido, mas haveria uma conexão com o que acabara de descobrir. Ele sempre se mostrou tão ambicioso, pronto para ultrapassar qualquer barreira, até mesmo as de sua amizade. E ali estava ele, ao lado do baú que poderia conter segredos inimagináveis. Você sabia, não é? Sobre a maldição? Lara acusou sem pensar duas vezes. Henrique hesitou, um brilho de dor passou por seu rosto. Não, eu não sabia, ele murmurou, a voz quase inaudível. Logo, um silêncio pesado pairou sobre eles. O garoto gritou novamente, interrompendo o momento. A polícia está vindo. O que vamos fazer? Lara, em estado de choque, sentiu o mundo girar. O que fazer com aquela informação? O peso do legado da avó começou a se transformar em um fardo insuportável. De repente, ela percebeu que não era só a história de sua família que estava em jogo, era a vida dela. O barulho das sirenes preenchia o ar, enquanto a pressão aumentava. Lara olhou novamente para o baú. O que estava dentro poderia conter respostas, ou pior, segredos capazes de destruir tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e Henrique. E em um ímpeto de coragem, decidiu que precisava abrir o baú. O clique da fechadura soou estrondoso, ecoando pela sala como um prenúncio de eventos que mudariam tudo. O que estava dentro poderia ser o início de sua libertação ou o fim de tudo que construíra. Mergulhar no desconhecido era a única opção. Enquanto a tampa do baú se abriu, um misto de medo e expectativa a envolveu. Havia algo ali que poderia revelá-la para o mundo ou aprisioná-la para sempre. A tampa do baú se abriu com um rangido ensurdecedor e Lara quase recuou. O que havia dentro não eram apenas objetos empoeirados, mas uma luz estranha que pulsava intensamente, iluminando o quarto em um tom dourado. Ela agarrou a beirada, respirando fundo enquanto seus olhos se ajustavam. Entre as sombras, algo se destacava. Um colar cravejado de pedras preciosas pulsava como se tivesse vida própria. Isso é da minha avó, Lara murmurou, a voz quase um sussurro. Ela se aproximou, sentindo uma eletricidade no ar. Mas ao tocar o colar, um jato de memória a atingiu, visões de sua avó dançando sob a lua cheia, repleta de risos e sombras profundas. Olhares significativos trocados entre sua avó e uma figura masculina de um outro tempo. Mas o que realmente a fez estremecer foi o flash de um rosto. Henrique. O que está acontecendo? Perguntou sua mente enquanto seu coração disparava. Ela virou-se para Henrique buscando respostas. Mas ele estava pálido, os olhos arregalados, olhando para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Isso não pode ser, ele disse, quase sem fôlego, enquanto seu olhar se fixava no colar. Lara, você não deveria ter tocado. O pânico começou a encher o ambiente e o garoto que havia gritado sobre o corpo retornou, agora com mais crianças e alguns adultos atrás dele, apontando para a floresta. É verdade, a gente viu, tem um corpo na clareira. A situação se intensificou. Lara olhou para os presentes, seus olhares trocados eram de desconfiança e medo. Temos que chamar a polícia, alguém disse, mas a mente de Lara estava rodando um corpo, um colar. Os conectores de sua vida pareciam se entrelaçar de forma terrível. Henrique, você sabe algo, não sabe? Ela perguntou, a voz subindo em intensidade. A afirmação não era uma pergunta, era uma acusação. O horror começou a se espalhar entre eles como um névoa gelada. Ele hesitou, as mãos trêmulas, e finalmente falou. Eu vi você na floresta, ele gaguejou. Seu avô foi minha inspiração. Foi ele quem me contou sobre os segredos e sobre a maldição. Ele nunca quis que você soubesse. Ele disse que iria te proteger, mas o nó na garganta de Lara se apertou ainda mais. Proteger de quê? O que você sabe? Sua voz ecoava pelo ar pesado, preenchido por uma angústia crescente. De repente, no meio da tensão, um barulho vindo da porta principal. Era a polícia. Sirenes e gritos prontos para silenciar a sala. Todo mundo, fiquem calmos, precisamos de todas as informações. Uma voz autoritária ressoou, mas pouco importava agora. A conexão entre eles, que até então parecia uma competição, agora estava dilacerada por segredos obscuros. Lara sentiu uma onda de desespero. Não, isso não pode estar acontecendo. Henrique, você não pode parar. Ela viu o desespero nos olhos dele e por um momento a dúvida se instalou, mas uma revelação inesperada despontou em meio ao caos, o colar. Ao redor do seu pescoço, uma imagem se formava, não ao redor dela, mas ao redor de Henrique, enquanto ele lutava contra a tensão crescente do momento. A luz do colar refletiu um padrão nas paredes, revelando uma sombra.
Um complexo símbolo ligado à sua família. É você, não é? Você é parte disso, Lara gritou, horrorizada. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Henrique, seu rival, ele não só buscava o poder artístico, mas era parte deste legado sombrio, e isso mudava tudo. A polícia estava chegando e a revelação ainda pendia no ar. O corpo na floresta, o colar, o papel de Henrique, o que tudo aquilo realmente significava. Agora, em vez de querer respostas, Lara temia pelo que poderia descobrir. Com um último olhar para o colar, ela não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade. Você não pode me deixar isso em cima, Henrique, ela disse, enquanto a sirene se aproximava. As vozes se misturavam e o som enchia seus ouvidos, mas no fundo, tudo que ela realmente escutava era a própria angústia de não saber o que o futuro reservava. Lara sentiu o mundo girar, mergulhada em incertezas. Você não pode me deixar isso em cima, Henrique, herdei. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. O barulho da polícia se aproximando parecia ecoar pelos corredores da sua mente. Cada olhada angustiada lançada ao colar a fazia sentir o peso de uma verdade esmagadora que ainda não tinha sido revelada. Era como se a casa estivesse vivendo seus próprios pesadelos. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma sombra atravessou a sala, uma figura familiar, mas que ela esperava nunca ver ali. Do nada, sua mãe apareceu na porta, com os olhos arregalados e pálidos como um quadro de tempestade. Lara, sua voz tremia, quebrando o silêncio com um desespero que deixou todos em choque. As crianças se afastaram e até as vozes da polícia pararam por um instante, como se o tempo tivesse congelado. Você não deveria estar aqui, gritou Lara, mas a reação da mãe foi instantânea. Ela avançou, pegando o colar das mãos de Lara. O momento em que a mãe tocou o objeto foi como um relâmpago, iluminando o ambiente com uma intensidade que ninguém esperava. Isso não pode ser. As palavras escaparam entre lágrimas e um olhar que parecia misto de dor e alívio. Como você sabe disso? O que você está fazendo aqui? Lara não sabia se aproximava da mãe ou se recuava. Os olhos de Henrique estavam fixos na cena, refletindo confusão e medo. Eu não posso perder você assim, a mãe disse, a voz rouca. Esse é um erro, Lara, um erro terrível. O colar traz mais do que segredos, ele devia ter ficado enterrado. As percepções de um destino perdido pesaram no ar entre elas. O menino que havia gritado, o corpo, a maldição, tudo isso parecia pendurar como um manto escuro sobre elas. Espere, o que você sabe sobre a maldição? O coração de Lara acelerava. Você sabia de tudo isso, não sabia? A mãe hesitou e uma lágrima deslizou pelo seu rosto. Sem mais escolhas, ela começou a falar. Seu avô, ele não se foi só por vontade própria. Ele foi sacrificado, e agora você está prestes a entrar nessa roda. As palavras esmagaram Lara como um peso infernal. Sacrificado por quê? A mente dela mal conseguia absorver aquele impacto. O tempo parecia desacelerar e a confusão a envolveu como uma névoa. O colar no pescoço da mãe começou a brilhar ainda mais intensamente, como se chamasse por algo mais profundo, algo que estava enterrado na história da família. Lara ficou paralisada. Neste instante, um personagem inusitado surgiu da multidão, o vigia da cidade, um homem que sempre parecia saber mais do que dizia. Ele gritou, levante as mãos. Ninguém se mexa, e a cena virou um frenesi de gritos e empurrões. A polícia havia chegado, mas ninguém sabia a extensão do que estavam prestes a enfrentar. Henrique olhou para Lara, a confusão em seus olhos se misturava com uma resolução estranha. Eu pensei que sabia, mas não, precisamos descobrir juntos. E ao dizer isso, um novo brilho no olhar de Lara disparou a adrenalina. O que ele sabia? O que estava acontecendo além daquela casa? Quando a luz do colar da mãe se intensificou ainda mais, Lara sentiu como se uma conexão ancestral se formasse. Uma necessidade de resposta, mas entre as vozes que clamavam e os olhos de todos virados para ela, um terror profundo se instalou. O que vocês estão escondendo? A pergunta reverberou, desafiando a todos ao mesmo tempo. E no caos, um grito vindo da floresta fez o ar vibrar ainda mais. Ele está aqui, ele está de volta! O pânico se espalhou, enquanto Lara se via às voltas com ainda mais perguntas do que antes. Agora, com significados novos começando a despontar, tudo poderia mudar. O corpo na floresta, o legado familiar, quem realmente estava preso nessa maldição. O colar pulsava e, com isso, a esperança dela dançava na beirada do abismo. Mas a pergunta permanecia. Até onde Lara estava disposta a ir para descobrir a verdade obscura que a ligava a esse destino sombrio? Desesperada, ela se deu conta de que, ao abrir aquele baú e tocar o colar, não só se conectara às suas raízes, mas havia liberado algo que estava prestes a se revelar de maneiras que nem ela poderia imaginar.
O que estava para acontecer, de fato, mudaria tudo. Lara sentiu o mundo girar, mergulhada em incertezas. Você não pode me deixar isso em cima, Henrique. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. O barulho da polícia se aproximando parecia ecoar pelos corredores da sua mente. Cada olhada angustiada lançada ao colar a fazia sentir o peso de uma verdade esmagadora que ainda não tinha sido revelada. Era como se a casa estivesse vivendo seus próprios pesadelos. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma sombra atravessou a sala, uma figura familiar, mas que ela esperava nunca ver ali. Do nada, sua mãe apareceu na porta, com os olhos arregalados e pálidos como um quadro de tempestade. Lara, sua voz tremia, quebrando o silêncio com um desespero que deixou todos em choque. As crianças se afastaram e até as vozes da polícia pararam por um instante, como se o tempo tivesse congelado. Você não deveria estar aqui, gritou Lara, mas a reação da mãe foi instantânea. Ela avançou pegando o colar das mãos de Lara, o momento em que a mãe tocou. O objeto foi como um relâmpago, iluminando o ambiente com uma intensidade que ninguém esperava. Isso não pode ser. As palavras escaparam entre lágrimas e um olhar que parecia misto de dor e alívio. Como você sabe disso? O que você está fazendo aqui? Lara não sabia se aproximava da mãe ou se recuava. Os olhos de Henrique estavam fixos na cena, refletindo confusão e medo. Eu não posso perder você assim, a mãe disse, a voz rouca. Esse é um erro, Lara, um erro terrível. O colar traz mais do que segredos, ele devia ter ficado enterrado. A pressão no ambiente crescia. Lara sentiu um calor inesperado subir pelo peito, cada palavra da mãe a atingindo como um golpe. Você sabia de tudo isso, não sabia? A mãe hesitou e uma lágrima deslizou pelo seu rosto. Sim, eu sabia, e eu também sou parte da maldição. Aquela frase cortou o ar, Lara ficou paralisada. Parte da maldição. O que você quer dizer com isso? Seu avô fez um pacto, Lara. Um pacto para proteger a nossa família, mas a um custo. E agora, ao tocar o colar, você pode ter liberado algo que estava preso por muito tempo. O colar se conecta a todas nós. Não podemos deixar que esse legado nos consuma. As palavras da mãe ecoaram, mas Lara não conseguia entender. Era como se toda a sua vida estivesse sendo reescrita diante dela. A situação se intensificava quando o garoto que havia gritado, o corpo, agora olhava para a mãe com um brilho de reconhecimento. Oi, Dona Claras. Eu sempre ouvi a senhora falando sobre a maldição, mas nunca pensei que você fosse parte disso. Os murmúrios entre os presentes aumentaram. As reações eram diversas: medo, confusão, descrença. Lara se sentiu ensurdecida pelas revelações. O que mais vocês estão escondendo? A pergunta escapou de seus lábios, mais como um grito de desespero do que uma dúvida. Mas antes que a mãe pudesse responder, um grito vindo da floresta fez o ar vibrar. Ele está aqui, ele está de volta! O pânico se espalhou e uma figura emergiu da escuridão, arrastando-se com dificuldade. Todos viraram o olhar e Lara reconheceu a silhueta. Era Miguel, o velho contador de histórias da cidade, aquele que tinha desaparecido meses atrás, envolto em mistérios e lendas. Ajuda! Ele gritou, os olhos arregalados com terror. Eles estão vindo, a maldição está se libertando. O caos tomou conta. A polícia, os moradores, todos pareciam perder o controle. O mundo de Lara, que já se desfazia em fragmentos, estava sobrecarregado por uma nova e aterrorizante realidade. Essa não é a hora para isso, Miguel, alguém gritou, mas Lara não podia tirar os olhos dele. Ele tinha informações, segredos que poderiam mudar tudo novamente. E quando ela olhou para o colar, agora brilhando mais intensamente, sentiu a urgência de confrontar não apenas o passado, mas tudo o que estava prestes a vir. Henrique, você precisa me ajudar. O que precisamos fazer agora? A voz de Lara tremeu. Miguel começava a se arrastar em direção à casa, seus olhos fixos nela, como se pudesse ver o futuro em sua alma. Não a deixe tocar em nada. É ela que pode quebrar a maldição, mas se você... Ele parou de falar abruptamente, o horror estampado no rosto. As sirenes se aproximavam, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O colar pulsava, e Lara se deu conta de que a única maneira de encontrar respostas seria mergulhar de cabeça no desconhecido e abrir a porta para o terror. Lara sentiu o mundo girar, mergulhada em incertezas. Você não pode me deixar isso em cima, Henrique. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. O barulho da polícia se aproximando parecia ecoar pelos corredores da sua mente. Cada olhada angustiada lançada ao colar a fazia sentir o peso de uma verdade esmagadora que ainda não tinha sido revelada. Era como se a casa estivesse vivendo seus próprios pesadelos. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma sombra atravessou a sala, uma figura familiar, mas que ela esperava nunca ver ali.
Do nada, sua mãe apareceu na porta, com os olhos arregalados e pálidos como um quadro de tempestade. Lara! Sua voz tremia, quebrando o silêncio com um desespero que deixou todos em choque. As crianças se afastaram e até as vozes da polícia pararam por um instante, como se o tempo tivesse congelado. Você não deveria estar aqui, gritou Lara, mas a reação da mãe foi instantânea. Ela avançou, pegando o colar das mãos de Lara. O momento em que a mãe tocou o objeto foi como um relâmpago, iluminando o ambiente com uma intensidade que ninguém esperava. Isso não pode ser, as palavras escaparam entre lágrimas e um olhar que parecia misto de dor e alívio. Como você sabe disso? O que você está fazendo aqui? Lara não sabia se aproximava da mãe ou se recuava. Os olhos de Henrique estavam fixos na cena, refletindo confusão e medo. Eu não posso perder você assim, a mãe disse a voz rouca. Esse é um erro, Lara, um erro terrível. O colar traz mais do que segredos, ele devia ter ficado enterrado. A pressão no ambiente crescia. Lara sentiu um calor inesperado subir pelo peito, cada palavra da mãe a atingindo como um golpe. Você sabia de tudo isso, não sabia? A mãe hesitou e uma lágrima deslizou pelo seu rosto. Sim, eu sabia, e eu também sou parte da maldição. Aquela frase cortou o ar. Lara ficou paralisada. Parte da maldição? O que você quer dizer com isso? Seu avô fez um pacto, Lara. Um pacto para proteger a nossa família, mas a um custo. E agora, ao tocar o colar, você pode ter liberado algo que estava preso por muito tempo. O colar se conecta a todas nós. Não podemos deixar que esse legado nos consuma. As palavras da mãe ecoaram, mas Lara não conseguia entender. Era como se toda a sua vida estivesse sendo reescrita diante dela. A situação se intensificava quando o garoto que havia gritado, o corpo, agora olhava para a mãe com um brilho de reconhecimento. Oi, Dona Clara, eu sempre ouvi a senhora falando sobre a maldição, mas nunca pensei que você fosse parte disso. Os murmúrios entre os presentes aumentaram, as reações eram diversas: medo, confusão, descrença. Lara se sentiu ensurdecida pelas revelações. O que mais vocês estão escondendo? A pergunta escapou de seus lábios, mais como um grito de desespero do que uma dúvida. Mas antes que a mãe pudesse responder, um grito vindo da floresta fez o ar vibrar. Ele está aqui, ele está de volta! O pânico se espalhou e uma figura emergiu da escuridão, arrastando-se com dificuldade. Todos viraram o olhar e Lara reconheceu a silhueta. Era Miguel, o velho contador de histórias da cidade, aquele que tinha desaparecido meses atrás, envolto em mistérios e lendas. Ajuda, ele gritou, os olhos arregalados com terror. Eles estão vindo, a maldição está se libertando. O caos tomou conta. A polícia, os moradores, todos pareciam perder o controle. O mundo de Lara, que já se desfazia em fragmentos, estava sobrecarregado por uma nova e aterrorizante realidade. Essa não é a hora para isso, Miguel. Alguém gritou, mas Lara não podia tirar os olhos dele. Ele tinha informações, segredos que poderiam mudar tudo novamente. E quando ela olhou para o colar, agora brilhando mais intensamente, sentiu a urgência de confrontar não apenas o passado, mas tudo o que estava prestes a vir. Henrique, você precisa me ajudar. O que precisamos fazer agora? A voz de Lara tremeu. Miguel começava a se arrastar em direção à casa, seus olhos fixos nela, como se pudesse ver o futuro em sua alma. Não a deixe tocar em nada. Ela que pode quebrar a maldição, mas se você... Ele parou de falar abruptamente, o horror estampado no rosto. As sirenes se aproximavam, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O colar pulsava, e Lara se deu conta de que a única maneira de encontrar respostas seria mergulhar de cabeça no desconhecido e abrir a porta para o terror. E naquele instante, Henrique deu um passo à frente, o rosto pálido, mas uma determinação inesperada brilhava em seus olhos. Eu sei como podemos detê-lo, disse ele, quase ofegante. Mas precisa ser feito agora, antes que seja tarde demais. Como você pode saber disso? Lara o interrompeu, desconfiada, ainda absorvendo tudo o que estava acontecendo. Porque eu sempre soube da maldição. Eu sou parte da linhagem dela, assim como você. As palavras cortaram a sala como um grito. Meu pai se envolveu em um pacto, assim como seu avô. E por isso você e eu, nós estamos ligados mais do que podemos imaginar. O silêncio caiu como uma bomba enquanto Lara processava a revelação. Todos a olhavam, esperando uma resposta. O garoto, Miguel, a mãe, ninguém se atrevia a falar. A tensão era insuportável. Você está mentindo! Lara gritou, insegura sobre o que sentia. Não pode ser, sua cabeça girava, a verdade era um golpe, uma facada cruel. Mas à medida que analisava cada rosto na sala, ela percebeu. Era verdade, era muito mais do que ela sabia. E nesse momento, uma luz explodiu do colar, envolvendo o ambiente numa aura vibrante. Como um relâmpago, tudo zoava e ofuscava a visão. Quando os olhos de Lara se ajustaram novamente, ela viu uma imagem refletida nas paredes, antigas cerimônias, rituais obscuros que a faziam
congelar o sangue nas veias, e em meio a tudo ela percebeu os rostos de sua família e o rosto de Henrique cada vez mais nítido. Você não pode ser, Lara sussurrou, o choque a assolando. O que isso significava? O que mais estava por vir? A luz pulsava e a ligação entre eles parecia ser mais forte do que nunca. A sala estava cheia de murmúrios e enquanto a sirene da polícia se aproximava cada vez mais, Lara percebeu que a verdadeira luta tinha apenas começado. A luz do colar pulsava cada vez mais intensamente e Lara sentiu seu coração acelerar. Henrique, você é parte da linhagem dela, assim como eu. Essas palavras ressoavam na sua mente, carregadas de emoções, enquanto todos os olhares se concentravam nele. Mas algo dentro dela começava a se voltar contra Henrique. Uma sensação estranha, uma desconfiança, como se sentisse que ali havia mais do que o que ele revelara. Justo nesse instante, Miguel começou a arrastar-se em direção à casa, pálido e trêmulo, como se a força que o movia fosse a última centelha de esperança. Precisamos sair daqui. Ele já chegou, sua voz tremia e por um momento a tensão se diluiu em uma sensação de urgência. Ninguém se atrevia a perguntar quem era ele, mas a resposta pairava no ar como uma sombra ameaçadora. Lara olhou para sua mãe, que ainda segurava o colar. Mãe, você realmente sabia de tudo isso? A incredulidade e a dor eram evidentes em sua voz. Porque nunca falou nada, eu queria protegê-la. Não sabia como enfrentar o que estava por vir, a mãe respondeu, a voz embargada, mas em vez de conforto, a declaração aumentou a frustração de Lara. O peso do segredo a sufocava. A luz do colar parecia captar toda a confusão, torturando cada um deles. Henrique ficou mais pálido. Lara, eu nunca quis te trazer para isso, mas não tenho escolha. O que quer que esteja acontecendo é maior do que nós. Suas mãos tremiam e o olhar perdido não parecia mais desafiador, agora era um reflexo de medo genuíno. Lara começou a se questionar se deveria acreditar nele, e quando a tensão estava quase insuportável, um grito cortou o ar. É ele está aqui! O garoto que havia gritado sobre o corpo na floresta estava de volta, com terror estampado no rosto. Oxe! Murmúrios cresceram na sala e todos se viraram para ele. Eu vi ele! O garoto repetiu, ainda mais apavorado. O corpo estava se movendo. As palavras dispararam os alarmes dentro de Lara. O corpo, a sensação de que tudo estava se desmoronando miséria. Miguel, agora mais próximo, arregalou os olhos. Eles não podem ser libertados. Até vocês não têm controle sobre isso. A polícia chegou, sirenes ao fundo, mas a verdadeira batalha parecia estar prestes a começar. Lara sentiu que precisava fazer algo. Precisava saber a verdade. Henrique, ela o chamou, o que você sabe sobre isso? O que a maldição quer de nós? Mas antes que Henrique pudesse responder, a figura que selava todos os mistérios emergiu da floresta. É claro que todos a reconheceriam. Era um homem coberto de feridas e com um olhar vazio. O medo se espalhou rapidamente. Eu sou o que você procura, a ligação entre vocês? O ar ficou pesado. Não é possível. Lara sentiu o nó na garganta apertar. O homem era igual a Henrique. Você como pode ser? A frase não conseguia sair. Henrique também estava paralisado, os olhos arregalados, incapazes de aceitar o que via. Sou o motivo de você estar aqui, de por que você chamou a maldição para a sua vida. Seu avô não é o único perdido. Eu sou seu pai. A revelação cortou como uma faca. Os murmúrios aumentaram novamente e o chão sob seus pés parecia se abrir. Henrique olhou para ela, seus olhos refletindo confusão. Mas isso não faz sentido. Você não é meu pai? A emoção. Rasgando sua voz. Sim, eu sou, mas não é só isso. O colar traz morte e o ciclo nunca se quebra. As palavras do homem ecoavam, cada sílaba mais pesada que a anterior. Lara se sentiu tonta. Diante do horror, os rostos ao redor de Lara estavam em choque. Sua mãe levou uma mão à boca, como se não pudesse acreditar. E o medo rasteiro da possibilidade tornou-se insuportável. Não podemos deixá-lo entrar em nossas vidas. Lara gritou, mas sabia que as linhas haviam sido traçadas e a verdade tinha poderes de fazer tudo desmoronar. Enquanto olhava para Henrique, o brilho do colar pareceu aumentar e tudo parecia um eco de suas vidas entrelaçadas. Podemos mudar isso, zerar o jogo. O que precisamos fazer? Ela estava desesperada por respostas que nunca pareceram tão distantes. A silhueta do homem começou a desaparecer nos trevas, deixando uma única palavra pairando no ar. Sacrifício. E Lara, sentindo o mundo desabar ao seu redor, se deu conta de que o verdadeiro terror estava prestes a começar. A cada palavra que o homem dizia, Lara sentia o chão se abrir sob seus pés. Sacrifício! A palavra ecoava como um trovão em sua mente. O terror a envolvia, a sensação de desespero acompanhava cada batida do seu coração acelerado. Como poderiam ainda estar falando sobre isso, quando tudo parecia prestes a desmoronar? As sirenes da polícia soavam cada vez mais próximas, mas o verdadeiro caos estava dentro dela.
Você não pode ser meu pai, Henrique gritava, a voz cheia de um misto de raiva e confusão. Como isso é possível? Isso não faz sentido. Ele recuava quase em busca de apoio, mas em vez disso encontrou a frieza do desespero. Isso é apenas o começo, o homem continuou, seu olhar sombrio fixo em Lara. A ligação que você e Henrique têm é mais forte do que você imagina. Você pode destruir tudo ou descobrir a verdade perdida. As palavras carregavam um peso que trouxe um nó na garganta de Lara. O que tudo isso significava? Miguel, o contador de histórias, agora parecia ainda mais pálido. A lenda diz que quem tocar o colar tem o poder de mudar o destino, mas com um custo. Ele tentou se aproximar, mas os espectadores se afastavam, todos absorvendo a confusão e o medo que pairavam no ar. Lara se sentia exposta, o olhar de todos fixado nela como se fosse uma relíquia em exibição. Precisamos de um plano, disse Henrique, tentando agarrar qualquer senso de controle que restava. Não importa quem ele seja. Precisamos descobrir como quebrar esta maldição. A determinação em sua voz ecoava, mas Lara não conseguia se desligar do brilho intenso e ameaçador do colar nas mãos de sua mãe. Então um grito cortou o ar. Olhem! Uma mulher na multidão apontava, seus olhos arregalados com terror. Todos viraram suas cabeças e Lara seguiu o olhar. Uma sombra se movia entre as árvores ao lado da casa, e enquanto a escuridão dançava nas luzes da cidade, a figura se aproximava. Era um ser alto, envolto em sombras, desprovido de uma forma definida, quase como se a escuridão tivesse vida própria. Ele veio para acabar com tudo, alguém gritou e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Lara mal conseguia processar. Aquela figura era a manifestação da própria maldição, seu corpo congelou. Se não me deixarem entrar, tudo estará perdido. A voz do ser era um sussurro suave e ao mesmo tempo amedrontador. Ele olhou diretamente para Lara, como se soubesse quem ela realmente era. Foi aí que tudo mudou. No coração da loucura, a mãe de Lara começou a brilhar com uma luz intensa, o colar em suas mãos emitindo raios que pareciam dançar em resposta à presença ameaçadora. Não, Lara gritou enquanto tudo ao seu redor parecia acelerar. A luz de sua mãe se intensificou, mas em um movimento súbito, a mulher se virou e apontou para o sujeito nas sombras. Você não pode levá-la? Ela ainda não está pronta. A súplica dela cortou o ar e foi como uma faísca. Momentos depois, um clarão ofuscante irrompeu e o ser desapareceu nas sombras. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mas então, a verdade mais devastadora jorrou do seio da tumultuada revelação. A mãe de Lara caiu de joelhos, soltando o colar que tilintou ao tocar o chão. A luz que emanava dele se apagou lentamente, como uma chama a se extinguir. As vozes estão caladas. Um sussurro interrompeu o silêncio. Você não é apenas minha mãe, você é a guardiã. A expressão no rosto dela mudava, revelando um tipo de força que Lara nunca viu antes. Eu sou a razão de tudo isso, Lara. Estou ligada a essa maldição da mesma forma que você, não em função de um pacto, mas porque você é a chave para libertarmos nossa família e a todos que devem realizar esse sacrifício. E naquele instante, a verdade se desdobrou, revelando novos elementos que mudariam tudo dentro dela. Lara percebeu que era o coração da maldição, não apenas uma vítima, mas a verdadeira mentora. Um nó se formou em seu estômago. Como poderia isso ser? Seu olhar buscou Henrique, mas ele também parecia cada vez mais perdido. Mãe, o que você está dizendo? Ela finalmente perguntou em choque, um grito simbólico de desespero. A mãe a olhou diretamente nos olhos. Você tem que decidir agora, Lara. Você realmente quer descobrir a verdade ou ficaremos paralisados, presos entre a sombra e a luz? O peso da escolha foi esmagador. A multidão a rodeava, cada pessoa esperando por uma resposta, e a luz do colar na mesa continuava a piscar, como se estivesse chamando. Se ela fosse a chave, então toda a sua vida poderia mudar a partir daquele momento. E como um eco distante, o murmúrio da escuridão voltou a surgir, deixando Lara sem saber que caminho percorrer. A luz do colar pulsava cada vez mais intensamente, e Lara sentia seu coração acelerar. Henrique, você é parte da linhagem dela, assim como eu. Essas palavras ressoavam na sua mente, carregadas de emoções, enquanto todos os olhares se concentravam nele. Mas algo dentro dela começava a se voltar contra Henrique. Uma sensação estranha, uma desconfiança, como se sentisse que ali havia mais do que o que ele revelara. Justo nesse instante, Miguel começou a arrastar-se em direção à casa, pálido e trêmulo, como se a força que o movia fosse a última centelha de esperança. Precisamos sair daqui. Ele já chegou. Sua voz tremia e, por um momento, a tensão se diluiu em uma sensação de urgência. Ninguém se atrevia a perguntar quem era ele, mas a resposta pairava no ar como uma sombra ameaçadora. Lara olhou para sua mãe, que ainda segurava o colar. Mãe, você realmente sabia de tudo isso? A incredulidade e a dor eram evidentes em sua voz. Porque nunca falou nada. Eu queria protegê-la.
Não sabia como enfrentar o que estava por vir, a mãe respondeu, a voz embargada, mas em vez de conforto, a declaração aumentou a frustração de Lara. O peso do segredo a sufocava. A luz do colar parecia captar toda a confusão, torturando cada um deles. Henrique ficou mais pálido. Lara, eu nunca quis te trazer para isso, mas não tenho escolha. O que quer que esteja acontecendo é maior do que nós. Suas mãos tremiam e o olhar perdido não parecia mais desafiador, agora era um reflexo de medo genuíno. Lara começou a se questionar se deveria acreditar nele, e quando a tensão estava quase insuportável, um grito cortou o ar. Olhem! Uma mulher na multidão apontava, seus olhos arregalados com terror. Todos viraram suas cabeças e Lara seguiu o olhar. Uma sombra se movia entre as árvores ao lado da casa, e enquanto a escuridão dançava nas luzes da cidade, a figura se aproximava. Era um ser alto, envolto em sombras, desprovido. De uma forma definida, quase como se a escuridão tivesse vida própria. Ele veio para acabar com tudo, alguém gritou, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Lara mal conseguia processar. Aquela figura era a manifestação da própria maldição. Seu corpo congelou. Se não me deixarem entrar, tudo estará perdido. A voz do ser era um sussurro suave e ao mesmo tempo amedrontador. Ele olhou diretamente para Lara, como se soubesse quem ela realmente era. Foi aí que tudo mudou. No coração da loucura, a mãe de Lara começou a brilhar com uma luz intensa, o colar em suas mãos emitindo raios que pareciam dançar em resposta à presença ameaçadora. Não, Lara gritou enquanto tudo ao seu redor parecia acelerar. A luz de sua mãe se intensificou. Mas em um movimento súbito, a mulher se virou e apontou para o sujeito nas sombras. Você não pode levá-la, ela ainda não está pronta. A súplica dela cortou o ar e foi como uma faísca. Momentos depois, um clarão ofuscante irrompeu e o ser desapareceu nas sombras. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, mas então a verdade mais devastadora jorrou do seio da tumultuada revelação. A mãe de Lara caiu de joelhos, soltando o colar que tilintou ao tocar o chão. A luz que emanava dele se apagou lentamente, como uma chama se extinguir. As vozes estão caladas. Um sussurro interrompeu o silêncio. Você não é apenas minha mãe, você é a guardiã. A expressão no rosto dela mudava, revelando um tipo de força que Lara nunca viu. Antes, eu sou a razão de tudo isso, Lara. Estou ligada a essa maldição da mesma forma que você. Não em função de um pacto, mas porque você é a chave para libertarmos nossa família e a todos que devem realizar esse sacrifício. E naquele instante, a verdade se desdobrou, revelando novos elementos que mudariam tudo dentro dela. Lara percebeu que era o coração da maldição, não apenas uma vítima, mas a verdadeira mentora. Um nó se formou em seu estômago. Como poderia isso ser? Seu olhar buscou Henrique, mas ele também parecia cada vez mais perdido. Mãe, o que você está dizendo? Ela finalmente perguntou em choque, um grito simbólico de desespero. A mãe a olhou diretamente nos olhos. Você tem que decidir agora, Lara. Você realmente quer descobrir a verdade ou ficaremos paralisados, presos entre a sombra e a luz? O peso da escolha foi esmagador. A multidão a rodeava, cada pessoa esperando por uma resposta. E a luz do colar na mesa continuava a piscar, como se estivesse chamando. Se ela fosse a chave, então toda a sua vida poderia mudar a partir daquele momento. A pressão crescia e Lara sentiu que a batida do seu coração ecoava na sala. Ela estava prestes a se manifestar quando, de repente, um novo grito cortou o silêncio. Cuidado, Miguel, poucos palmos ao lado alertou, mas era tarde demais. O chão sob seus pés começou a tremer, como se a casa estivesse viva e ameaçasse engoli-los. Um estrondo ensurdecedor ecoou e uma fissura irrompeu, dividindo o espaço entre Lara e sua mãe, e no meio do caos um brilho ofuscante surgiu da fenda. Era um livro antigo que alguém havia deixado cair, com páginas amareladas e uma capa empoeirada. Ao ver isso, Lara sentiu um ímpeto primal. Algo naquele livro puxava suas memórias. O que é isso? Ela sussurrou, reconhecendo a capa como sendo parte de um legado que achava que conhecia. Henrique, ansioso, se aproximou. Acho que é uma coleção de rituais, algo que foi proibido. Ele estendeu a mão, tentando alcançar o livro, mas um vento forte soprou através da abertura, fazendo com que ele recuasse. Não, Lara gritou. Se for proibido, não devemos mexer. Mas no fundo uma curiosidade perigosa a chamava. Era como se aquela fissura estivesse mostrando a verdade de sua família e, mais assustador, ofuscando o caminho que separava a realidade dos sonhos. Então outra luz bracejou, a divisão maior se ampliava e Lara viu algo que fez seu coração parar. A sombra que havia desaparecido agora voltava, não como uma silhueta indistinta, mas como uma forma humana. Era a figura do homem com quem havia discutido antes, agora mais perto do que nunca. Vocês não estavam prontos, mas precisam ser. Sua voz reverberou com autoridade e as sombras atrás dele dançaram de forma ameaçadora. Quem é você? Lara conseguiu perguntar, a voz tremendo.
E antes que pudesse compreender o que ele estava dizendo, aquelas palavras ecoaram: sou o que prenderá sua família ao legado para sempre, o autor da maldição. O impacto foi inegável. Ali, no meio do colar brilhante e da revelação sombrio, Lara se viu a ponto de desvendar o que realmente significava herdar esse legado. E no instante seguinte, a fissura se deu ainda mais, como um rio prestes a transbordar, e Lara, sem saída, se perguntou: até onde isso a levaria? O homem das sombras pairou sobre eles, as palavras ecoando como um trovão: sou o que prenderá sua família ao legado para sempre. O autor da maldição. A sala foi preenchida por um silêncio pesado, enquanto Lara respirava com dificuldade. O que isso significava? Ela olhou para sua mãe, que estava de joelhos, pálida como a lua, e para Henrique, que parecia estar em um estado de choque. Eu não posso ser parte disso, Lara gritou, sua voz quebrando com a pressão. Essa maldição não pode ser meu destino, em resposta. O homem apenas sorriu. Você não tem escolha, Lara, é a herdeira. O livro que você segurava é a chave, e agora você precisa decidir. Libertar sua família ou deixá-los presos neste ciclo. As palavras dele pareciam sugá-la e uma onda de desespero inundou seu peito. Miguel, ainda segurando firme o que restava de sua força, sussurrou: se você não agir agora, todo o peso do passado cairá sobre você. Lara olhou em volta. As pessoas na sala estavam paralisadas, cada uma lidando com seu próprio terror. O garoto tremia, as crianças cobriam os olhos. Até os adultos pareciam perdidos, sem saber se deviam correr ou ficar. E em meio a tudo isso, o colar sobre a mesa começou a brilhar mais uma vez. Não podemos perdê-lo de vista, a mãe de Lara finalmente se levantou, sua voz agora firme. Estou aqui para proteger você a qualquer custo. O colar brilhava, iluminando o rosto de Lara e da sua mãe, revelando a determinação em seus olhos. Juntas podemos quebrar isso, Lara disse, a adrenalina correndo em suas veias. Precisamos seguir a lenda, a única maneira de nos livrarmos desse legado. E sem hesitar, ela começou a abrir o livro que estava no chão. As páginas empoeiradas passaram rapidamente entre seus dedos, e ela leu em voz alta um encantamento que parecia pulsar com cada batida do seu coração. As sombras na sala começaram a se contorcer como se fossem vivas, e o homem nas sombras gritou, sua forma ameaçadora se distorcendo. Não. O que você está fazendo? Libertação, Lara gritou com toda a força, sentindo que o poder da ancestralidade corria por suas veias. Quebra-se este ciclo, quebrando as correntes. Num instante, uma onda de luz 10 vezes mais brilhante do que antes irrompeu. Todos se protegeram da intensidade e a sala foi preenchida com um som ensurdecedor. Quando a luz finalmente se dissipou, Lara olhou em volta apreensiva. O homem das sombras tinha desaparecido e o silêncio se instalou. O colar agora estava em sua mão, leve, como se nunca tivesse carregado um fardo. As pessoas estavam paradas, olhando com esprimeira combina visual a combinação do medo e do alívio. Conseguimos, Lara murmurou, sentindo suas pernas tremerem enquanto a realidade começava a se assentar. Henrique estava ali pertinho, baixou os olhos, a confusão lentamente se dissipando. Você fez isso, Lara, você quebrou a maldição. Ele respirou fundo, um sorriso começando a cruzar seu rosto. Acho que ainda podemos ser amigos. Se você quiser. Os olhos de Lara brilharam. Isso seria bom, Henrique. Precisamos um do outro. Miguel se aproximou, o olhar cheio de gratidão. Vocês não só salvaram suas vidas, mas a vida de todos que estavam presos nesse ciclo. A coragem de vocês é inspiradora. A mãe de Lara a envolveu em um abraço apertado, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Você é mais forte do que eu pensava. Tinha medo do que poderia acontecer, mas você provou que nossa família pode quebrar correntes. E assim, enquanto a luz da lua iluminava a sala, Lara se sentiu livre pela primeira vez. Mas no fundo, uma dúvida ainda pairava no ar. O que viria a seguir? Eles tinham liberado suas vidas, mas o mundo ao seu redor ainda estava cheio de incertezas. Então, com o coração pulsando, ela decidiu que a batalha talvez tivesse acabado, mas a verdadeira jornada estava apenas começando. E agora, meus amigos, é a sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdo incrível como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada.